E aí, pessoal, vamos mergulhar num assunto que é, olha, super crítico e às vezes até um pouco subestimado na engenharia elétrica industrial, os esquemas de aterramento. Pode acreditar, eles são a verdadeira espinha dorsal da segurança de qualquer instalação. A resposta, claro, está no aterramento. Uma falha elétrica é uma ameaça silenciosa, invisível. Mas, com o projeto de aterramento certinho, a gente não só controla esse risco, como também garante a segurança das pessoas e a continuidade da operação. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo por que o aterramento é tão crucial, depois vamos decifrar essa sopa de letrinhas que define cada sistema, conhecer as 3 grandes famílias de aterramento, ver como um projetista escolhe o sistema certo e, no final, como tudo isso se encaixa nas normas técnicas aqui do Brasil. Certo, vamos ao primeiro ponto. Aterramento não é só um detalhe técnico, não. É a principal e mais fundamental estratégia de segurança contra os perigos de uma falha elétrica. E as consequências de um erro aqui, nossa, podem ser gravíssimas. Um condutor mal dimensionado ou uma conexão falha podem levar a acidentes catastróficos, colocando em risco o patrimônio e, o mais importante de tudo, a vida das pessoas. Agora, para a gente entender os diferentes sistemas, primeiro a gente precisa falar a mesma língua. As letras que a gente vê, TN, TT e T, não são aleatórias, não. Elas formam um código bem simples que descreve exatamente como cada sistema de aterramento funciona. A primeira letra revela como a fonte de energia, que geralmente é o ponto neutro do transformador, está conectada à terra. T vem de terra, para uma conexão direta, ou I de isolado. Simples, né? A segunda letra já descreve como as partes metálicas dos equipamentos, que a gente chama de massas, são aterradas. T significa que elas têm o seu próprio aterramento, independente. E N significa que elas estão conectadas de volta ao aterramento da fonte usando o condutor neutro ou um de proteção. E para fechar essa sopa de letrinhas, a gente tem as letras S e C, que aparecem só nos sistemas TN para dar mais um detalhe. S é usado quando os condutores de proteção e neutro são separados, e C quando suas funções são combinadas em um único condutor, que a gente chama de PEM. Agora que a gente entendeu o código, vamos ver como ele forma as 3 grandes famílias de esquemas de aterramento que encontramos na indústria. Este diagrama aqui é o coração da nossa análise. Dê uma olhada com calma. Reparem como no sistema TN, as massas dos equipamentos estão sempre ligadas de volta lá no ponto de aterramento da fonte. Já no esquema TT, cada equipamento tem seu próprio aterramento. E no IT, a fonte de energia é como se estivesse flutuando, isolada da Terra. Vamos explorar cada um deles agora. Começando pelo sistema TN, que é o mais comum que a gente vê por aí em edifícios comerciais e industriais. A fonte é aterrada diretamente e as carcaças dos equipamentos são conectadas a esse mesmo ponto. O grande trunfo aqui é que isso cria um caminho de baixíssima resistência para a corrente de falta, o que garante que disjuntores e fusíveis atuem rapidinho. Dentro da família TN, temos 2 variações principais. O TNS usa condutores de proteção e neutros separados em todo o percurso. É mais seguro e ideal para locais com eletrônicos sensíveis. Já o TNC combina essas funções no condutor PN. É uma solução mais econômica, mas também mais antiga e com algumas restrições. E ainda existe o TNCS, que é um sistema híbrido, que começa como TNC e depois se divide em TNS. Agora, o sistema TT. Aqui a lógica muda um pouco. A fonte tem o seu próprio aterramento e os equipamentos têm um aterramento totalmente separado. Como a corrente de falta precisa passar pela terra, a resistência pode ser alta. É por isso que, nesse sistema, a proteção depende totalmente de dispositivos DR, que são supersensíveis e detectam pequenas correntes de fuga para desligar o circuito. Por fim, o sistema IT, o campeão da continuidade de serviço. Como a fonte é isolada da terra, uma primeira falta não causa um desligamento. O sistema só emite um alarme, permitindo que a operação continue enquanto a equipe de manutenção local localiza e corrige o problema. É escolha obrigatória para locais críticos como salas de cirurgia, UTIs e processos industriais que simplesmente não podem parar. Ok, agora a pergunta de $1 milhão. Como um engenheiro de projetos escolhe o sistema certo? A verdade é que não existe uma resposta única. A decisão é sempre um balanço muito cuidadoso entre segurança, custo e, o mais importante, as necessidades da operação. Essa tabela resume bem essa escolha. Olha só a coluna Continuidade de Serviço. O sistema TN oferece uma boa continuidade com uma proteção simples, por isso é usado na maioria das indústrias. O TT, que depende do DR, é comum em canteiros de obras.
E o IT, com sua altíssima continuidade, é reservado para aplicações críticas, mas ele exige um sistema de monitoramento de isolação e uma equipe de manutenção muito bem preparada. Na prática, o projetista precisa responder algumas perguntas como: a planta precisa de flexibilidade para mudar máquinas de lugar? A operação pode parar por uma única falha? Existem equipamentos sensíveis a ruídos elétricos? A equipe de manutenção está preparada para um sistema mais complexo? As respostas para tudo isso guiam a escolha do sistema ideal. E claro, nenhuma escolha de projeto é feita no vácuo. Vamos ver como tudo isso se conecta com a principal norma de instalações elétricas de baixa tensão no Brasil, a NBR 5410. Esse é o princípio fundamental da norma para proteção contra choques por contato indireto. O sistema, não importa qual seja, tem que garantir que, em caso de falha, a alimentação seja desligada automaticamente antes que alguém possa ser exposto a uma tensão perigosa. E aqui, a norma estabelece regras bem claras. No esquema TT, a proteção contra contatos indiretos tem que ser feita obrigatoriamente com dispositivos DR. Já no esquema TN, como a corrente de falta geralmente é autossuficiente, um disjuntor comum pode fazer essa proteção, embora o DR seja sempre uma camada a mais de segurança muito bem-vinda. E um ponto crucial do projeto moderno, também exigido pela norma, é a integração. Não dá para pensar em aterramentos isolados. A melhor prática é criar uma ligação equipotencial geral, conectando o aterramento elétrico, o sistema de para-raios, o SPDA, as estruturas metálicas e até o aterramento de sistemas de telecomunicações. Isso cria um plano de referência de tensão único e muito mais seguro. E isso nos leva a uma reflexão final. No mundo industrial que exige tempo de atividade perto de 100%, a escolha do esquema de aterramento se torna cada vez mais estratégica. O grande desafio para os engenheiros do futuro vai ser projetar sistemas que equilibrem com perfeição a segurança máxima com a produtividade ininterrupta que a indústria 4.0 tanto exige.